Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, dá um nó na cabeça de muita gente: as dietas. Com tanta informação diferente por aí, fica difícil saber o que é verdade e o que é só mito, né? Bom, nesta análise, vamos deixar a ciência guiar a conversa e botar os pingos nos is. Não coma depois das 6, corta os carboidratos, faça 6 refeições por dia. Quem nunca ouviu isso? A quantidade de regras, e muitas vezes regras que se contradizem, é enorme. E sabe o que acontece? Essa confusão toda acaba sendo ponto de partida para muita gente desistir antes mesmo de começar. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui. O objetivo é cortar todo esse ruído. Vamos usar os fatos para separar o que realmente funciona do que é só perda de tempo e trazer um pouco de clareza para o controle de peso de uma vez por todas. O nosso roteiro é bem direto. Olha só, a gente começa falando dessa confusão geral sobre dietas. Depois vamos direto para os mitos sobre horários e frequência. Em seguida, vamos investigar aqueles suspeitos de sempre, gordura, açúcar e a relação com o exercício. E para fechar, vamos ver o que a ciência diz que realmente funciona. E por que existe tanta confusão afinal? Bom, basicamente, tudo nasce de ciência que foi mal interpretada ou de simplificações exageradas que acabam virando regras absolutas. É exatamente isso que a gente vai começar a desconstruir agora. E um dos maiores focos de mitos é justamente este: o horário e a frequência com que se come. Existe uma crença muito forte de que quando e quantas vezes se come é o fator mais importante de todos. Mas será que a ciência concorda com isso? Esse aqui é um clássico. A ideia de que qualquer coisa que a gente come depois que o sol se põe se transforma magicamente em gordura é um dos mitos mais antigos e persistentes que existem. A verdade é muito mais simples do que parece. O nosso corpo não tem um reloginho que muda o metabolismo a partir de certo horário. O que importa de verdade é o balanço de calorias do dia inteiro. Se o saldo foi positivo, não faz diferença se a última refeição foi às 6 da tarde ou às 10 da noite. E aqui a gente tem uma variação ainda mais específica do mito anterior, né? Agora o vilão é um grupo alimentar inteiro, a partir de um horário que parece ter sido tirado do nada. É uma regra super popular, mas que não tem base científica nenhuma. Então, o ponto crucial é o seguinte: o ganho de peso não vem da hora que se come, mas sim do excesso. O corpo usa carboidratos para gerar energia da mesmíssima forma, seja de manhã ou à noite. O que sobrar, se for muito, ele vai guardar. Simples assim. O famoso acelerador de metabolismo. A ideia de que comer de pouquinho em pouquinho mantém o corpo queimando calorias o dia inteiro. Até que parece fazer sentido, né? Mas a ciência tem algo bem diferente para dizer sobre isso. Pois é, a ciência já bateu o martelo nesse assunto. Estudos, como esse aí do Journal of Nutrition and Dietetics, confirmam que o gasto de energia para digerir os alimentos está ligado à quantidade total de calorias e não em quantas vezes elas são divididas. Ou seja, se o total de calorias é o mesmo, tanto faz comer em 3 ou 6 vezes, o gasto vai ser igual. O que importa, mais uma vez, é o balanço final do dia. Agora que a gente já derrubou os mitos do relógio, vamos para os vilões de carteirinha. Gordura e açúcar sempre levam a culpa pelo ganho de peso, e o exercício é visto como a solução mágica para tudo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Nossa, por décadas a gordura foi o inimigo número 1. Os mercados ficaram lotados de produtos light, fat-free. Só que essa simplificação toda esconde uma verdade bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. A grande verdade é que o nosso corpo precisa de gordura. Precisa para absorver vitaminas, produzir hormônios, um monte de coisa vital. O pulo do gato não é eliminar a gordura, mas sim escolher as fontes certas. Gorduras que vêm do abacate, das nozes, do azeite, são super benéficas, bem diferentes das gorduras ultraprocessadas. O segredo está na qualidade e não só na quantidade. Essa é uma conexão que muita gente faz no automático: comeu açúcar vai ter diabetes. Mas a relação de causa e efeito não é tão direta assim. O açúcar é uma peça importante nesse quebra-cabeça, mas definitivamente não é a única. Olha só, o ponto central aqui é o excesso de peso. Uma dieta com muito açúcar facilita o ganho de peso, e é esse sobrepeso que se torna o principal fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. A culpa não é do açúcar isoladamente, mas sim de todo um padrão alimentar que leva à obesidade. Famosa compensação. Aquela ideia de que algumas horas na academia dão carta branca para comer de tudo. Seria maravilhoso se fosse verdade, mas, infelizmente, a matemática simplesmente não fecha. Essa frase diz tudo.
Atividade física é essencial para a saúde, não há dúvida. Mas, quando o assunto é controle de peso, ela é uma parceira da alimentação, não uma substituta. É muito, mas muito mais fácil consumir calorias do que gastá-las se exercitando. Beleza, depois de derrubar tanto mito, o que sobra? O que funciona de verdade? Nesta última parte, a gente vai juntar as peças e montar um quadro bem claro do que realmente importa para uma gestão de peso saudável e que se sustente a longo prazo. E para fechar nossa lista de mitos, o mito dos atalhos. A promessa de que uma pílula ou um pozinho pode fazer o trabalho duro no lugar de uma alimentação equilibrada. É uma ideia bem tentadora, mas perigosamente fora da realidade. Suplementos podem até ter o seu lugar em situações bem específicas. Mas, como o próprio nome diz, eles suplementam, eles não substituem a base. E a base de tudo vai ser sempre uma alimentação variada e nutritiva. Não tem como fugir disso. E no fim das contas, tudo se resume a isso. Se tem uma mensagem principal para levar daqui, é esta. É preciso olhar o quadro geral. O que realmente faz a diferença é o balanço de calorias, a qualidade do que se come e a constância nos hábitos. Não tem regra mágica nem atalho. Com essas informações em mãos, a jornada para uma relação mais saudável com a comida fica bem mais clara, não fica? A verdadeira liberdade não está em seguir regras rígidas, mas sim em entender os princípios básicos para encontrar um equilíbrio que funcione de verdade, a longo prazo.